Memória, parte 2, processo de recuperação. Qualquer que seja o sistema utilizado para organizar a informação armazenada, o propósito do armazenamento da memória, naturalmente, é permitir o uso da informação no futuro. O processo de retorno do conteúdo da memória de longo prazo para de curto prazo, para análise ou acesso consciente, é chamado de recuperação. Ser capaz de recuperar a informação armazenada na memória de longo prazo é uma chave importante para ter uma boa memória. Uma pessoa saiu do quarto para a cozinha para fazer algo. Quando chegou lá, não conseguiu se lembrar do que era. Aí voltou ao quarto para lembrar. Bom, isso já deve ter acontecido alguma vez, né, com você. Numa situação como essa, algo no quarto agiu como uma pista ou sinal para que a pessoa se lembrasse de algo que queria fazer. E essa pista não estava presente na cozinha para lembrá-lo. Provavelmente, enquanto a pessoa estava caminhando para a cozinha, pensou em outra coisa, o que impediu a ideia gerada no quarto de permanecer na memória de curto prazo. Uma pista é um estímulo que pode iniciar um processo de recuperação da memória de longo prazo. Por exemplo, ser questionado, né? A pista já está na própria pergunta. Quem descobriu a América? Aí você faz as associações e responde. Algumas pistas são mais discretas. O cheiro de um perfume, né? Olhar para um rosto, ouvir uma música, podem disparar um grupo de lembranças que aparentemente sai do nada. O efeito de pistas ambientais é ilustrado na pesquisa da antropóloga Margaret Mead. Quando viveu com os aborígenes do sul da Austrália, ela aprendeu que eles tinham uma forte tradição oral, arquivada em histórias de eventos culturalmente significativos, que são memorizadas e passadas para a próxima geração. Essas histórias são algumas vezes longas e arquivadas com muitos detalhes importantes. Margaret Mead descobriu que para ser capaz de contar uma longa história corretamente, o contador tinha que caminhar pelos lugares envolvidos na história. Se os contadores fossem testados em lugar isolado, eles tinham grande dificuldade de recordar. Os senadores romanos eram grandes retóricos. A maioria não usava nenhum tipo de anotação. Ele elaborava o discurso em casa, memorizava, e geralmente os discursos eram divididos em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele associava cada uma dessas partes com estátuas que estavam lá no Senado. Quando ele olhava para aquela estátua, ele se lembrava com facilidade daquela parte do discurso. Interessante que o aluno gosta de fazer prova na mesma sala que ele tem aula e com o mesmo professor.
Interessante que quando muda de sala ou vem outro professor para aplicar, o aluno fica meio perdido. Por quê? As pistas não estão presentes. Eu não estou dizendo isso, não tem nada a ver com escrever na carteira. Quando você não consegue se lembrar do nome de alguém, mas sabe que já viu o rosto anteriormente, está usando o reconhecimento. Por exemplo, eu já vi aquele rosto amarelo ali, mas não sei o nome. No reconhecimento, você checa a pista, estímulo, a face, contra o conteúdo de sua memória de longo prazo, para ver se há algo aí que seja semelhante à pista estímulo. Agora, quando você tenta lembrar-se de um nome sem uma face em frente a você, está usando a recordação, que aliás é uma tarefa bem mais difícil. Quando responde a uma questão discursiva ou de pergunta, você usa a recordação. Quando está respondendo a uma questão de múltipla escolha, você usa o reconhecimento. O reconhecimento é mais fácil e usualmente mais bem-sucedido para recuperar lembranças. De fato, às vezes a pessoa que tirou um 10 numa prova de múltipla escolha, provavelmente não repetiria o 10 se a prova fosse discursiva. Estudando a memória, os pesquisadores examinaram o reaprendizado. Alguns autores chamam de reaprendizagem. Uma forma de medir o reaprendizado é comparar quanto tempo a pessoa levou para aprender uma determinada matéria novamente, após não conseguir reconhecê-la ou recordá-la. Se o reaprendizado leva menos tempo do que o aprendizado original, isso indica que alguma informação ficou armazenada. Bem, a partir desse conceito de reaprendizado ou reaprendizagem, foi elaborada essa fórmula, que seria uma maneira indireta de medir o percentual que ficou retido. T é tempo, A, aprendizagem e R, reaprendizagem. Pois bem, no numerador, a diferença entre os tempos de aprendizagem e de reaprendizagem, esse resultado é dividido pelo tempo de aprendizagem, multiplica-se por 100 para dar o formato de percentual. Pois bem, a partir dessa fórmula, a gente pode elaborar algumas possibilidades teóricas. A primeira seria o seguinte: o tempo destinado à reaprendizagem foi 0. Quer dizer, se você levou 40 minutos para aprender a tocar uma música, ou então você também pode dizer, repetiu tantas vezes e algum tempo depois você toca de primeira, ou seja, não precisou de mais nenhuma tentativa, então o tempo de reaprendizagem é 0. Ora, se colocar ali, vai ficar TA menos 0, vai ficar TA sobre TA, que é fração igual a unidade, vezes 100, 100%. Mas também há uma outra possibilidade. O tempo de reaprendizagem é igual ao tempo destinado à aprendizagem. Ou seja, indica que não houve economia de tempo nenhum. Isto é, nada ficou retido, porque vai dar 0. Desejando que você sempre tenha uma taxa de aprendizagem muito alta, por que não dizer excelente, até o próximo
vídeo.